Esse é o último módulo, módulo 4 do treinamento técnico de TV. Esse treinamento técnico teve 4 módulos: módulo 1, módulo 2, módulo 3. Então esse é o módulo 4, é o módulo que estará encerrando o treinamento técnico de televisão. Bom, o próximo circuito que a gente vai estar analisando é um circuito chamado modulador de velocidade, mais conhecido como VM. Então o que faz esse circuito, pessoal? Esse circuito de VM ele é responsável por dar ênfase à definição de imagem, fornecendo um contorno mais limpo, mais definido, né? Então a gente consegue ver um detalhe melhor para objetos e principalmente letras e legendas de filmes, né? Então, na verdade, é um conjunto de bobinas, né? Inclusive a gente tem a foto aí, tem a seta vermelha aí, identificando a bobina. Estamos botando uma outra seta aí por cima, tá? Então ela vai entre a placa C e a bobina defletora e o ioque, né? Então aí tem 2 circuitos, tem o circuito de quadripolo e o circuito do modulador de velocidade. Então esse circuito modulador de velocidade ele é montado sempre em cima da grade G2, né? Então toma muito cuidado na hora de trocar o tubo. Vocês, por favor, antes de começar a fazer os ajustes de pureza, de convergência, vocês devem deixar essa bobina desligada, ok? Vocês desligam essa bobina, façam o ajuste de pureza, de geometria, né? E aí depois vocês ligam a bobina, vocês vão verificar que parece que ficou meio fora de foco, meio fora de convergência, e aí vocês vão fazendo o ajuste, ou seja, vocês vão aproximando ou afastando esse conjunto de bobinas do ioque, até achar o melhor ponto. Quando você localizar o melhor ponto, você então trava o parafuso, aperta o parafuso e não mexe mais na bobina. Aí você vai fazer o ajuste de convergência, ok? Então vamos continuar e vamos verificar como que é feito esse ajuste, né? Como é gerado esse sinal de VM. Nesse slide nós temos aí o IC301, uma parte do IC301, que é o nosso amigo CXA2155S, que é o YC Jango. Foi comentado no módulo 3 que o sinal de IPROT, a proteção de IPROT, quando falta deflexão vertical, né, ou seja, quando some o sinal no pino 31, o televisor vai desligar, indicando que a proteção por falta de deflexão foi acionada. Então o pino 31 aí, na verdade, ele tem 2 funções. Além da proteção de IPROT, ele também libera o sinal de correção de VM. Então, se vocês medirem com o osciloscópio, vocês vão encontrar aí um sinal, forma de onda. Infelizmente a gente não tem aqui essa forma de onda, né, demonstrada aí na figura. Mas esse sinal ele vai ser enviado, sai do pino 31, e ele vai ser enviado para a placa de VM, essa placa que é presa no pescoço do cinescópio. Esse sinal de VM ele vai ser enviado a um amplificador composto basicamente por transistores, que é o que está sendo mostrado no slide aí, marcado com um quadradinho verde. Então, pessoal, nós até hoje não tivemos, acho que só teve um caso de defeito nessa placa. É um circuito que não dá problema nenhum. Claro que vocês estão vendo aí que existe linha de alimentação de mais B, 135 volts,
colocado em alguns pontos aí do circuito. Então, se um transistor de potência, né, por algum motivo entrar em curto, ele pode estar derrubando a linha de mais 135 volts e o televisor acionar o circuito de proteção de sobrecorrente. Então, na dúvida, você desligue esse conector que a gente está mostrando aí, o quadrado amarelo, né? Quadradinho amarelo, desliga esse conector, você vai estar desligando a placa e liga o aparelho. Se ele funcionar corretamente, você sabe que algum transistor aí do amplificador deu problema, né? Entrou em curto, tem fuga, alguma coisa assim, ok? A saída desse amplificador, a gente vai estar marcando aí com a setinha verde, ok? Ela vai ser enviada para a bobina de VM que está montado no pescoço do cinescópio, ok? Então o que vai fazer essa bobina aí? Ele vai desviar o feixe de elétrons, né? Ele vai acelerar esse feixe no momento em que a varredura estiver sendo feita, principalmente nos cantos do cinescópio, na parte superior ou na parte inferior. Tá? Então ele acelera o elétron, né, para que o elétron chegue com mais velocidade na tela, né, no fósforo, e você então consegue um ponto focal melhor, ok? E então você não percebe tanta diferença entre o centro do tubo em relação aos cantos, né, as laterais do cinescópio. Claro que diferença sempre vai existir, né, pessoal? A gente sabe que por mais que a gente faça o ajuste, sempre vai ter aquela diferença entre o foco do centro e o foco nos cantos do tubo de imagem. Mas é um circuito que está aí para melhorar esse ponto focal, ok? Bom, continuando aí com o nosso treinamento, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o circuito de correção de tilt, chamado rotação. Então, por definição, esse circuito é utilizado para corrigir inclinações na imagem. Nós sabemos que os tubos 29 polegadas para cima, né, 29, 34 e 38, eles sofrem muito com o campo magnético terrestre. Então nós temos na fábrica uma bobina bem grande, né, montado numa cabine, e todos os TVs são ajustados dentro dessa cabine. Então nessa cabine a gente consegue anular o campo magnético da Terra, ou a gente consegue produzir um campo semelhante, por exemplo, ao estado de São Paulo, né? Ou o estado do Rio, e assim sucessivamente. Então a gente consegue tirar uma média, simular esse campo magnético, e após simulado esse campo magnético, a gente faz os ajustes do televisor, né? Seja convergência, seja pureza, seja geometria, seja inclinação, ou no caso, a correção de tilt. Só que muitas vezes o consumidor leva esse televisor para sua residência, ou vocês levem aí para a oficina, e você percebe que a imagem está tombada para o lado esquerdo ou tombada para o lado direito. O consumidor percebe muito isso quando ele usa um DVD, né, que tem aquela faixa preta superior e inferior. Então ele vai às vezes reclamar que a imagem está um pouco inclinada. Então nesse modelo de televisor, em alguns outros também, o consumidor tem um acesso através da tela de menu num ajuste chamado rotação. Então ele entra nesse ajuste, ele consegue, ajustando, mudando os valores desse ajuste, ele consegue fazer uma inclinação da imagem ou para esquerda ou para a direita, né? Ele consegue um nivelamento melhor nessa imagem. E a bobina que faz isso, que provoca essa rotação, é a chamada bobina NS, que é a correção de tilt.
Então essa seta que vocês têm aí, roxa, né? A gente está colocando aí, essa bobina pretinha, mais fina, que vai montada em volta da bobina defletora, ok? Essa bobina NS, ela vai atuar girando parcialmente a imagem reproduzida, tanto para o sentido horário como sentido anti-horário. Então vamos ver como que esse circuito funciona. O comando é executado pelo usuário através da tela de menu, né, com ajustes no item rotação. Então o consumidor ele pode selecionar de -5 a +5, tendo 0 como valor central, como valor default que sai de fábrica. A bobina NS ela é excitada, né, por um sinal dente de serra de aproximadamente 1,6 volts, que vocês podem medir esse sinal dente de serra no pino 30 do IC Jungle, que é o IC301. Então no pino 30 aí, nessa seta, pino de HVD, vocês vão obter aí o sinal dente de serra de 1,6 volts pico a pico. Esse sinal ele vai ser enviado para a placa C, né, onde está lá a placa do tubo de imagens, né, e ele deve ser amplificado para aproximadamente 4,5 volts no IC701. Então nós temos ali um circuito integrado, IC701, que é o LA6500, ele é o driver da bobina NS, ok? Bom, para que esse circuito de rotação funcione, eu preciso de um outro sinal. Esse sinal é denominado NS. Então, o ajuste que o consumidor faz, que vocês fazem aí, né, quando está rotacionando a imagem, na verdade vocês estão mexendo numa forma de onda, num pulso, que é liberado pelo pino 8, Out NS, né, do IC001. Então, quando você faz o ajuste da correção, na verdade você está mexendo no pino 8 do IC001, denominado Out NS. Então nós vamos ter aí pulsos com amplitude de aproximadamente 1,4 volts pico a pico, que irá polarizar um transistor esse que é o Q703, e vai gerar um nível que vai variar de 2,3 volts, para quando você estiver fazendo o ajuste pelo menu, né, ele estiver em +5, na verdade você vai ter uma tensão de 2,3 volts, e quando você colocar -5 no menu, essa tensão vai ser de aproximadamente 8 volts, ok? Essa tensão vai ser inserida no driver de correção NS, né, no ICzinho da placa C. Vai aplicar esse nível DC ao terminal negativo da bobina NS, enquanto o terminal positivo recebe o sinal dente de serra já amplificado. Então sempre vou trabalhar aí com dois sinais, ok? O sinalzinho de NS, né, sendo gerado pelo microprocessador, e o sinal de HVD, que é obtido do IC301, que é o Jungle, ok? Bom, para finalizar esse treinamento, nós temos o circuito driver de CRT. Então, o circuito driver de CRT, a placa que vai no soquete do cinescópio, placa C. Esse circuito driver de CRT é composto basicamente pelo IC702, que é um TDA
6108JF. Ele vai pegar os sinais de RGB, que são fornecidos pelo IC Jungle. Então o IC Jungle faz todo o processamento de sinal e libera para o soquete do cinescópio os sinais de R, G e B. Ele também é o responsável, como já foi comentado, no circuito de proteção de IK, módulo 3. Quem tiver alguma dúvida, por favor, acesse o módulo 3 novamente. Esse circuito integrado é o responsável por analisar o sinal de IK. Então ele recebe o sinal de R, de G e de B, faz a medida de catodo em cada canhão do tubo de imagens, né? Ele vai receber a corrente medida em cada canhão e vai, através do pino de IK, devolver esses 3 pulsos para o Jungle. O Jungle recebe esses 3 pulsos, vai fazer a comparação entre os 3 canhões e vai acertar os níveis de R, de G e de B, mantendo assim sempre o mesmo white balance, sempre o mesmo preto e branco no televisor, na tela do televisor. Ok? Esse C702, ele tem como alimentação a tensão de 200 volts, e essa tensão de 200 volts ela é obtida de um enrolamento do playback. Ok? Aqui a gente termina esse treinamento técnico que foi dividido em 4 módulos. Você acabou de participar do módulo 4 e com esses 4 módulos nós passamos o treinamento completo do chassi BA5D. Espero que vocês tenham aproveitado. Alguma dúvida, por favor, retorne aos módulos 1, 2, 3 ou 4. Repita essa apresentação, né? Entendam bem o funcionamento do televisor, para que vocês não tenham dificuldade no momento do reparo, ok? Nós queremos agradecer o acompanhamento de vocês, a presença de vocês, e até o próximo treinamento. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.